Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aí pro canal. No vídeo anterior eu fiz uma correção dos últimos dois vídeos e aqui eu vou fazer um incremento que é também uma pequena correção. A gente vai estar refazendo uma análise aqui na região de hit, ok? No vídeo anterior eu mostrei para vocês esses 6 modelos aqui, ó, de operações. Quem não viu os vídeos, nós estamos falando de um catalogador, de um indicador de catalogação que foi criado pelo ChatGPT, que envia notificação via TradeView ou via e-mail com alerta sonoro. Ele envia também aqui no site, direto no site do TradeView. Ele também envia. E o indicador, vou mostrar aqui para vocês. Tá aí, ó, o indicador ele é um indicador de probabilidade, ele serve para qualquer mercado, qualquer time frame, qualquer ativo, beleza? Funciona em tudo. Então ele mapeia a probabilidade aí, a técnica, né? Pode ser feito manualmente esses boxes aqui. O objetivo é mapear, seguindo as ondas de Elliott, o movimento do preço e quanto tempo o preço passa numa determinada posição, seja mais para compra ou mais para venda. É por isso que ele usa as cores de velas. E nesse mapeamento ele filtra a lateralização, aponta os possíveis inícios de tendência, os possíveis pontos de reversão e os possíveis pontos de correção. Ele é completo mesmo. Okay? Taxa de acerto no Galo 2 de 97%. Beleza? Então essa metodologia pode ser feita até manualmente. A gente criou um indicador, está aqui. O script tá para download aí nos vídeos anteriores. Vou deixar nesse vídeo também o link de download do script, caso você não encontre lá no TradeView. Nós fizemos várias versões desse indicador. Algumas, à medida que a gente foi aperfeiçoando, evoluindo, foi criando e chegamos nessa versão aqui, tá? Beleza? Então, para chegar nesse indicador, nós passamos por alguns estudos, né? Eu vim de uma catalogação eu vim de um estudo de métodos de outros canais aí, né? De opções binárias, eu falo isso aí no vídeo, nos vídeos anteriores, ok? Desenvolvemos, evoluímos aí a metodologia e criamos o indicador pelo ChatGPT e agora essa aqui é uma região de catalogação de estudo e agora nós estamos nesse naipe aqui. Então no vídeo anterior eu mostrei para vocês esses 6 modelos aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 2 modelos operacionais, são modelos de filtro, beleza? E eu vou fazer uma pequena correção com relação a esse primeiro aqui. Eu falei que você pode, deixa eu pegar aqui o point fix. Eu falei que vocês podem estar entrando. Esse point fix aqui. Vocês podem estar entrando no modelo básico ou no modelo avançado dos filtros. Cada faixa de quadrante dessa aqui, de box, ok, é um conjunto de catalogação com o objetivo de filtrar o preço. Eu expliquei aí em vídeos anteriores aí, né, no vídeo anterior tá tudo explicadinho direitinho. Então aqui tem um básico e um avançado, ok? Aqui tem um básico e um avançado e aqui tem um básico e um avançado. Qual foi a orientação que eu dei para vocês aí com relação a esse primeiro modelo aqui? Deixa-se formar um box de minoria e depois um box de maioria, ok? Com 3 velas de maioria ou uma vela de minoria. Essa vela é uma vela de maioria com relação ao box anterior. Mas com relação a esse box aqui, o que vai acontecer dentro dele, essas 3 velas, ela seria uma vela de minoria. E as outras 2 de maioria viriam na sequência aqui, no que diz respeito à parte interna desse box aqui. Então a correção é essa aí, galera. Eu sugeri no vídeo anterior que após um box de minoria
vocês aguardassem essa configuração aqui. No caso, uma configuração avançada é essa aqui, ó, 3 velas iguais, né, 3 velas de maioria, para executar a entrada na vela de entrada aqui. Então tem um box de referência, box de sinal, vela de entrada, box de referência, box de sinal, vela de entrada, box de referência aqui são 3, box de sinal, vela de entrada. Então essas duas catalogações aqui, essa básica e avançada, essa básica e avançada já estão corretas. Essa básica aqui também já está correta, e o que eu quero frisar aqui foi a sugestão que eu dei. Deixa primeiro formar um box de minoria, ok? Aí depois vai vir um box de maioria, ok? Para assim, né, executar a entrada na vela de entrada. Esse box de maioria, obviamente, ele vai começar com a vela de maioria. Aqui nesse box anterior tem 3 velas aqui. Essa primeira vela, ela tem que ser uma vela igual à cor da maioria anterior, ok? Para que esse box seja formado com box de maioria. E a sequência que vai acontecer aqui dentro, ou 3 velas iguais, ou uma vela sozinha, ok, no início, que com relação à parte interna desse box aqui seria a vela de minoria, e depois 2 velas de maioria no que diz respeito a esse box aqui. Essa vela aqui com relação ao box de trás é a vela de maioria, mas com relação a esse box aqui seria a vela de minoria. Então a configuração é para esse box internamente ou essa configuração aqui, e aqui atrás eu sugeri um box de minoria, ok? Eu posso estar executando a entrada após um box de maioria? Aqui pode. Teria sido o que aconteceu aqui, ó. Essas entradas aqui que deu 14 entradas, ok? Foram 14 entradas de primeira, sem usar HL1, sem usar HL2. Win de primeira aqui, 14 entradas, ok? Então aqui, ó, seria a primeira, né? Box de minoria, box de maioria, win aqui, beleza? E depois viria essas demais entradas aqui. Aqui infelizmente teria acontecido loss nessas regiões, eu já olhei, já verifiquei para essa configuração aqui, beleza? Ok, era isso que eu queria estar corrigindo aí com vocês, tá? Aqui, ó, nós temos que esse box amarelo representa um box de maioria, esse vermelho um de minoria, e esse amarelo um de maioria com a configuração interna 3 velas iguais ou uma diferente e 2 iguais. Aqui a mesma coisa, box de maioria, box de minoria, pode ser essa ou essa opção. Aqui tem que ser um box de maioria e aqui um box de maioria. E aqui nessa configuração nós temos um box de maioria ou minoria, maioria, maioria, o box de sinal, né, que é um box de maioria com essa ou essa configuração interna das velas, uma das duas, né? E a próxima é a vela de entrada, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Fazer uma rápida revisão aqui com vocês em duas zonas aqui, 3 zonas aqui importantes do gráfico. A primeira é essa aqui e a segunda é essa aqui, que é uma região de hit. E eu já fiz essa revisão, mas não custa nada a gente refazer, que é uma revisão com o modelo avançado desse segundo recurso aí, dessa segunda configuração de box, né? No caso a configuração avançada, tá? No vídeo anterior eu falo da configuração básica, configuração avançada. Então, a configuração avançada leva em consideração os detalhes que acontecem aqui dentro, a sequência que acontece aqui dentro das velas. Na configuração básica, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Nós temos nesse caso aqui, seria por exemplo, seria um box de maioria, de minoria, perdão.
outro box de maioria, outro box de maioria, ok. Ou essa é a configuração básica. Esse box aqui, ó, certo? De minoria, ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui. O que importa é que seja 2 boxes de maioria e 1 de minoria, na configuração básica. Então, nós temos um box de maioria e 2 de... Não, perdão, galera. Ele pode estar aqui ou aqui, tá? Então, nós temos um box de minoria e um box de maioria. Ou poderia ser isso aqui, ó. 3 boxes de maioria. Ok? Esse aqui vai ser de maioria, né? Então, na básica, nós temos essa opção aí, ó. O box de minoria pode ser esse, ou pode ser 3 boxes de maioria, né? Então, esse aqui de maioria também. E aqui dentro, né, a vela de minoria, ela pode ficar em qualquer uma das 3 posições. Essa ou essa. A vela de minoria. Então, nós vamos ver qual é a maioria das velas para poder entrar para a próxima vela. Então, a vela aqui dentro de minoria pode ficar aqui, aqui ou aqui. Tem que ser apenas uma. E nós entramos a favor da maioria que acontecer aqui dentro. Ok? Então, um box de minoria aqui, ou 2 boxes de maioria, e aqui dentro apenas uma vela de minoria. Na configuração avançada, esse box aqui, certo, de minoria, ele tem que ficar aqui onde ele está. Depois vai vir um de maioria, outro de maioria, ok? E aqui dentro tem que ser o seguinte: ou 3 velas de maioria, ou uma de minoria e 2 de maioria. Aqui é a mesma coisa. 3 boxes de maioria, e aqui dentro 3 velas de maioria, ou uma de minoria e 2 de maioria. Ok? Não pode, essa vela de minoria não pode ser aqui ou aqui. Ela tem que ficar aqui atrás. Beleza? A gente já fez vários backtests aí, já constatou isso. Então, o modelo básico é assim e o modelo avançado é assim. E eu mostrei nos vídeos anteriores essas catalogações, galera. Tem gente que não está compreendendo porque está pulando o vídeo, não viu os vídeos anteriores. Eu estou falando para quem já viu aí o material, né? Para quem está se dispondo a estudar, beleza? Ok, então a gente vai fazer uma análise aqui, levando em consideração essa região de hit, que é essa faixa branca. Tem outra região de hit e essa região de win. Olha, o indicador disparou o sinal ali. Ok, então ela começa aqui, a situação ela começa aqui, ó. Ela vai começar aqui. Isso aqui é um mapinha, tá? É um mapinha. Ok, então a nossa situação ela vai começar bem aqui, ó. Certo? Vai começar bem ali. Vamos lá. Então, fazendo análise, levando em consideração essa configuração avançada aqui, vamos começar aqui para trás. Não vou começar nessa região de hit, porque aqui, ó, aqui finaliza, né, esse percurso aqui que levou Gale 1 ou Gale 2, né, e por aqui deu algum win. Então vamos começar aqui de trás, né. Nós temos que ter aqui já não, isso aqui, cada círculo desse é um loss, tá? Foi um hit aqui, 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 aqui. Então aqui já nós não tomaríamos um hit, né? Porque nós temos o box de minoria aqui no meio desses dois boxes de maioria. Então esse hit já seria eliminado, beleza? Agora vamos fazer a leitura desse percurso aqui. Ok, aqui aconteceria uma perda. Esse hit não, né? Esse loss.
que o hit é o conjunto dos três. Aqui aconteceria realmente uma perda, box de minoria, maioria aqui, né? E tomaríamos um loss aqui. Ok. Vindo para cá, né? Então aqui teria uma perda e teria evitado um loss, né? Ok. Se fosse essa a configuração avançada aqui, esse loss não teria acontecido. Eu até expliquei isso no vídeo anterior. Ok, aí vamos descer, vamos vir para cá, para essa região, ó. Minoria, maioria, só que veja só a leitura avançada. Vela de maioria aqui no início, não tomaria loss aqui, né? Ok, no início a gente não entra, ok? Show de bola. Vamos seguir. Aqui não entra, né? Não entra, vamos entrar aqui nessa região, não entra aqui. Vela de minoria, perdão, box de minoria, box de maioria, box de maioria. Ok. Vamos lá. Então aqui, ó, olha só onde está a vela de minoria com relação a esse box aqui, ó, tá no meio, né? Nós temos aqui vermelha, a minoria é verde, ela tá no meio aqui. Essa vela vermelha aqui, ó, ela é maioria com relação ao box anterior, né? E com relação a esse box também, ela é maioria, né? Show de bola. Aqui no meio nós temos uma vela de minoria com relação a esse box, com relação ao box anterior também, mas principalmente com relação a esse box. A gente não entra, ok? Porque essa vela era para estar aqui atrás. Se tivesse entrado, loss aqui. Então veja, esse hit foi eliminado, né? Essa perda, aquela perda ali, essa. Aqui nós tivemos uma perda eliminada e tomamos uma perda aqui. E se tivesse usado esse filtro aqui, ó, teria eliminado as três perdas. Show de bola? Beleza, então para essa versão aqui avançada, ou essa aqui, né, nós teríamos tomado aí, não teríamos caído nesse hit, ok? Somos inimigo do hit. Então o alerta entrou, deixa eu ver se está apitando. Acho que já passou o apito dele. Show de bola. Vamos agora ver essa região que teve 14 wins seguidos aí, ó. Tá? Começando da onde? Começando daqui, tá? Daqui. Então vamos lá. Aqui, ó. Box de minoria, maioria. Beleza? Maioria verde, win aqui. Deixa formar as próximas duas velas, não entra, porque temos uma vela vermelha aqui, que é a vela de minoria desse box. Deixa se formar, né, o próximo conjunto, não entra. Temos uma vela de minoria aqui. Deixa se formar o próximo conjunto, a vela de minoria está aqui atrás, vermelho, win aqui. Temos aqui, ó, box de maioria, win aqui. Deixa se formar as próximas duas velas. A vela de minoria com relação a esse box está aqui atrás, win aqui, ó, né? Verde, maioria, né? Box de maioria. Deixa se formar as duas, não entra, porque a vela vermelha está aqui. Veja que a gente aqui, isso aqui deu tudo win, né? Se entrássemos em todas as entradas, só que nós não vamos tomar esse loss aqui do final. Só que em contrapartida, usando o filtro aqui atrás, a gente vai deixar de tomar alguns wins. Então, vela aqui de maioria. De minoria, não entra. Ok. Deixa se formar o próximo conjunto. Vela de minoria com relação a esse box. Maioria, box de maioria, win aqui. Não. Minoria aqui no meio, não entra na próxima. Minoria aqui no meio, não entra na próxima. Box maioria, 3 velas de maioria, win aqui.
minoria no meio não entra na próxima, minoria aqui no final não entra na próxima, no meio não entra na próxima. 3 sequências aqui de vela de maioria, box de maioria, 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 win aqui, ok. Temos uma minoria aqui no meio, não entra nessa próxima aqui, porque a gente tem uma minoria aqui no meio, ó. Ou seja, se fôssemos venda, né, teríamos tomado loss, evitamos esse loss. Veja que a gente abriu mão aqui, a gente perdeu várias vezes aqui, né, umas 4 ou 5 vezes aqui atrás dessas 14. Mas ao mesmo tempo nós evitamos esse loss aqui do final, beleza? Então o aproveitamento aqui teria sido de 100%. Daria até para aplicar uns soros. Ok? Show de bola. E vamos para aquela região de hit lá atrás. Ele apitou de novo. Acho que já passou o apito dele. Ah, tá aqui, ó. Já passou o apito. Vamos agora para a região de hit, para a gente finalizar essa revisão. Tá aqui o hit, onde tem esse retângulo preto, esses dois círculos aí, foi onde eu cataloguei aí, onde aconteceu aí a perda, né? A perda sequencial. Teve uma perda aqui no início, começando daqui, e depois teve uma perda aqui com a vela no começo e aqui com a vela no meio. Eu percebi isso, vela não. Percebi isso, que com a sequência de vela, quando o box, com relação aos 3 boxes, ele está aqui no começo ou no meio, ou pode ser as velas internas também, as chances de perda são maiores. Isso aconteceu aqui nesse hit e aconteceu naquele hit lá na frente, beleza? Ok. Isso aí foi análise estatística que a gente fez, beleza? Então show de bola. Box de maioria, maioria, maioria aqui, certo? Só que aqui, ó, a vela de minoria com relação a esse box está no meio, beleza? A gente não entra, tá? A gente não entra, beleza? Não entra. Se a gente pegar a leitura aqui de trás, minoria, maioria, maioria, tem uma vela aqui no meio, não entra, né? Mesmo assim teria dado win. Aí temos aqui, ó, maioria, 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 vela no meio não entra, né? Aqui, ó, maioria, 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 as 3 maioria aqui teria dado win aqui, né? Essa aqui não entra, como eu já expliquei para vocês. Aqui agora a gente tem maioria, maioria, maioria não entra. Aqui, ó, a vela de minoria com relação a esse box aqui no finalzinho, beleza? E esse box aqui foi um box de minoria, porque aqui dentro nós temos verde como minoria, beleza? Ok, então esse loss não teríamos tomado aqui, não teríamos tomado porque o box de minoria está no centro, né? Deixa se formar minoria, maioria, maioria, e não teríamos tomado esse loss aqui porque aqui interno nós temos uma vela de maioria, outra vela de maioria com relação a esse conjunto aqui, ó, esses 3 desse box, e uma vela de minoria aqui no início. Então não entra. Essa é de maioria com relação a esse box de trás, aqui 2 vermelhas. Mas aqui dentro ela é maioria, a minoria está aqui na frente. A gente não entra. Se tivesse entrado a favor da venda, teria tomado loss. Ou seja, esse hit também foi totalmente desintegrado, ok? Eliminado. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, contribuído aí com o conhecimento, ok? Desejo a vocês bons trades e muito sucesso nas operações, bons estudos, ok?